Oi, oi! Vamos começar hoje mais um que eu sei sobre vendas. E antes da gente começar, quero falar e presentear, né, todas as convidadas que estão aqui com a gente sobre a Monieri. A Monieri, que é a nossa parceira aqui no que eu sei sobre vendas. A Monieri, que é uma marca com peças super versáteis, com zero transparência, com tecnologia Easy Care, que não precisa passar. E quem está me assistindo aqui tem um cupom de desconto, que é o PODBRUNA, com 12% de desconto. E eu vou apresentar para vocês a minha convidada, mas antes eu quero presenteá-la com um mimo da Monieri. Obrigada. Natália, bem-vinda ao que eu sei sobre vendas. Obrigada, Bru. Espero que você goste. Claro, já pode abrir? Pode abrir, fica à vontade. E eu quero também aproveitar aqui para apresentar a nossa convidada de hoje. A Natália. Muito obrigada. De nada, Nath, obrigada. Então, apresentar aqui a nossa convidada. A Natália é uma outra profissional, né? O que eu falo sobre o que eu sei sobre vendas, que a gente sempre traz convidadas que estão na linha de frente, estão no dia a dia, no front de várias empresas aí no mercado, entregando resultado. A Natália tem 10 anos na área comercial, 7 anos trabalhando com tecnologia, já foi vendedora, hoje está já numa jornada como liderança comercial. E a Nath, agora também uma super novidade, gravidinha, então muito bom termos aqui uma mamãe com a gente, né, em pleno vapor, com 6 meses, mãe do Gabriel. Nath, uma honra te ter por aqui, tive o privilégio de te liderar durante um período da minha carreira e poder bater esse papo contigo aqui é muito legal, muito gratificante. E pra gente começar, me fala um pouquinho mais, pra quem não te conhece, quem é a Nath? Antes de mais nada, Bru, muito legal, fiquei muito emocionada por você me chamar. Como você disse, a gente já trabalhou juntas, né? Eu devo bastante a você até o ponto que eu cheguei aqui. Tem algumas partes que a gente vai conversar e que eu falo, nossa, acho que a Bruna faria isso, enfim. Mas a Natália é a pessoa, eu falo que eu estou líder, né? Mas eu sou vendedora raiz, eu gosto de vender mesmo, eu gosto de entrar em reunião. A Natália é uma pessoa extremamente expansiva, alegre e comunicativa, e eu gosto de conhecer gente. Eu acho que esse é um grande diferencial, é querer entender o que o outro quer, o que o outro passa. Então, eu acho que essa é a parte da Natália, conhecer pessoas. Boa. Nath, deixa eu até falando um pouco mais da tua trajetória comercial. Conta um pouquinho pra gente como que foi a tua trajetória na área comercial, né? Como que a Natália se descobriu comercial e chegou na tua carreira até onde tu tá hoje? Na verdade, eu nunca pensei em ser comercial, né? Nunca na minha vida. A gente, quando faz faculdade, a gente começa a viajar, né? Nossa, eu vou ser diretora de não sei o quê, blá, blá, blá. Essa era meu objetivo quando eu entrei na área de publicidade, que é onde eu me formei. Então, eu queria trabalhar com marketing. E aí, como eu entrei na área comercial, foi em uma das entrevistas que eu fui para ser... Acredito que foi atendimento em uma agência. Aí o diretor falou pra mim, cara, eu quero te contratar, mas não como atendimento, eu quero que você venha como vendedora. Eu falei, vendedora? Nunca trabalhei com vendas, mas você quer... O que eu vou fazer como vendedora? Como que faz? E todo mundo que não trabalha com vendas tem medo de meta, né? Nossa, mas como que é aquela coisa de vendedor não tem passado? Como que eu vou trabalhar com meta todos os meses? Esse é o maior anseio de quem não trabalha com quem não trabalha com vendas, que as pessoas me falam, nossa, não sei como você aguenta. Todo mês você tem meta, todo trimestre você tem meta, eu não sei como você aguenta. Mas no final todo mundo tem meta, né? Todo mundo tem. Que a meta de vendas tá mais explícita, né? Isso aí. E aí eu falei, quer saber? Eu vou aceitar. E foi onde que eu aceitei. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu falo que pessoa que não tem meta não tem objetivo de vida. Porque no final tudo é uma meta, né? Então, ainda bem que aquele diretor entrou na minha vida e fez eu superar esse medo e mostrar pra mim que tudo é uma meta no final. Então, eu estou aqui muito feliz e contente. E acho que vai ser difícil eu largar essa área de vendas. Eu acho que quem trabalha com vendas já pensou em largar, né? Em algum momento fala, vou largar essa vida. Não aguento mais vendas. Mas no final acaba sendo uma adrenalina na veia de quando você faz algo muito legal, você fala, caraca, que legal é fazer isso, que legal.
Então, foi assim que eu comecei a minha trajetória comercial. Legal. É como eu sempre falo, né? É unânime na área comercial que ninguém planejou ser um vendedor, né? Eu já falei isso várias vezes. Ninguém começa a carreira falando, eu quero ser um vendedor de sucesso. As coisas acontecem ao longo da carreira. E, enfim, né? Você vai nutrindo isso ao longo da tua jornada, e a gente também já falou isso aqui com uma outra convidada, que a área comercial, ela é a única área que você sai de casa pobre e tem a condição de voltar rico no mesmo dia, né? E o quanto isso é viciante, né? O quanto a área comercial é viciante, e o quanto a meta, ela é desafiadora, mas ao mesmo tempo, ela te puxa, né? Ela te instiga, ela te desafia, e por consequência, quando você consegue alcançar, entregar, né, superar algum objetivo, fechar algum cliente importante, isso dá uma sensação de vitória, né, de muita satisfação, de muito sucesso. E essa é a grande cachaça da área comercial, né? Exato. É legal você falar isso, que hoje mesmo eu tava falando com o meu time hoje sobre isso na nossa daily. Hoje em dia, a gente é muito tecnológico, né? Então, a gente vê que os profissionais mais focados em tecnologia, como, por exemplo, um engenheiro de software, ou um dev muito bom, alguém que coloca lá a mão na massa, acaba se tornando totalmente indispensável. E eu vejo as pessoas falando, nossa, eu quero trabalhar com TI porque eu quero ser indispensável dentro de uma empresa. E foi o que eu falei pro meu time. Eu falei, cara, se você é um bom vendedor, você é indispensável. Totalmente. Entendeu? Se você entrega resultado, você é indispensável. Então, o vendedor tá com a faca e com o queijo na mão. Pra chegar e falar, cara, eu que mando aqui, é isso aí, e vamos fazer dar certo. E eu acho que é essa que dá mais energia, entendeu? Você chegar e falar assim, cara, essas pessoas dependem de mim porque eu sou muito bom no que eu faço. E o vendedor dentro de uma empresa, ele tem esse poder. Tem. Né? É ele que traz, né? No fim das contas, é ele que traz a receita para dentro da companhia, né? É a linha de frente, é quem tá trazendo dinheiro para dentro da empresa. E aí eu sempre falo assim, né? Quem não vende deveria ajudar a vender, né? De alguma forma, direta ou indiretamente. Então, eu super acredito nisso como vendedor e como... e não só o papel do vendedor, mas da empresa como um todo, quando a empresa ela é uma empresa de vendas. Sim. Né? Quando a empresa respira a venda e tem esse espírito de quem não vende ajuda a vender. E isso dá mais... traz o vendedor mais como protagonista dentro da empresa, né? Como uma área mais importante. Mas, sem dúvida nenhuma, os bons, né? Claro. Os que realmente entregam o resultado. Exato. Sem dúvida. Exato. E é engraçado, até... falando um pouco, né, que você falou que a gente trabalhou juntas e tal, e eu lembro que quando você chegou na equipe, na ocasião, você tinha muito isso, né, essa coisa assim de uma energia muito alta, de muita garra, muita gana comercial. Eu vejo isso muito na Natália. O que mais, Nath? Assim, se você pudesse pegar 1 ou 2, 3 pontos, assim, que você acha que isso aqui é chave para um vendedor ter sucesso, para ele ser esse cara aí, o melhor cara da empresa. Primeiro que eu brinco que ele precisa gostar de dinheiro, né? Então, a pessoa gostando de dinheiro, ela vai atrás. Inclusive, eu sempre pensava, quando eu era vendedora, eu falava, cara, mas como que só eu e o fulano tá batendo meta, mas os outros não estão querendo ganhar bônus? Mas eles estão deixando esse dinheiro pra trás? Como isso? Entendeu? Então, eu acho que dinheiro pra mim, obviamente, eu gosto de dinheiro, né? Mas antes de mais nada, eu gosto de me desafiar e mostrar o quanto que eu consigo... me desafiar, evoluir, melhorar, porque querendo ou não, voltando lá quando a gente trabalhou juntas, não foi você que me contratou. Não, né? É verdade. Eu caí no seu time. Uhum. E a gente tinha um medo da Bruna. Falava, cara, mas a Bruna, ela é brava, ela não sei o que. Eu falei, não, aqui eu tenho que dar meu melhor. Porque eu falei assim, eu preciso pedir aumento. Mas eu quero aumento
Mas então eu preciso mostrar pra Bruna que eu sou essencial no time dela. O que eu vou fazer? Então eu vou dar meu melhor aqui, e vou atrás e vou me destacar. E querendo ou não, como uma boa leonina que eu sou, né? Estar nos destaques do mês, todo mês, no All Hands, na frente da empresa inteira, confesso que é algo que me motivava também quando eu era vendedora. Mas eu acho que é essa questão. Eu sempre quero mostrar o meu melhor. Então, eu sempre falo que eu não começo nada pra não terminar. Inclusive, teve um tempo atrás que um diretor chegou pra mim e falou assim: cara, eu acho que a gente não vai entregar essa meta. Eu falei: olha, é difícil eu entrar em campo pra perder. Mas se perder, pode ser, mas é difícil. Aí, no final do ano, que a gente atingiu o resultado ali, Nath, você lembra que você falou isso pra mim? Eu falei: pois é difícil eu entrar em campo pra perder. Porque, olha, eu luto até o final. Tem uma frase que você falava pra gente, a gente cai, mas cai atirando. Eu uso ela até hoje. A gente pode cair, mas a gente tá atirando até o final. É isso, né? A gente vai criando monstrinhos aí, né, Nath? Agora... Você tá tendo o privilégio de liderar uma equipe comercial, né? Fico super feliz que tenha deixado um legado e coisas que te ajudem aí na jornada. Mas o que mais? Além de dinheiro, né? A pessoa tem que gostar de dinheiro. Entendi que a pessoa precisa gostar de reconhecimento. O que mais que você acha que é chave para um vendedor ter sucesso? Ela tem que gostar de pessoas. Tem uma frase que eu levo pra minha vida se você não entende de pessoas, você não entende de nada em nenhuma área. Você não vai conseguir trabalhar em nenhuma área. Primeiro, você não vai conseguir ser líder. De forma alguma. Segundo, que você não vai conseguir vender. Pior ainda. Entendeu? Porque tem uma coisa que eu acho que foi você que me ensinou isso, mas eu não. Você vai me falar aqui. Que é uma coisa que eu falo até hoje, que é: quem compra é CNPJ. Quem paga é CPF. Isso é verdade. Entendeu? Então, você chegar numa empresa e você querer vender pra Bruna de qualquer jeito, cara, mas quem é a Bruna? O que a Bruna faz? Qual é o histórico da Bruna? Qual é a posição da Bruna dentro da empresa? Qual é o medo da Bruna de não contratar o seu serviço? O que vai ajudar a Bruna? Entendeu? Porque no final, quem contrata é o CPF. Entendeu? Se o CPF chegar pra você e falar: cara, não quero. Entendeu? Dane-se o CNPJ. Então, eu sempre falo que você entender de pessoas, quanto mais você entende de pessoas, mais você vai conseguir o quê? Ter empatia pela pessoa, que é uma coisa que eu uso muito. Quando você se coloca no lugar do outro, tem empatia pelo outro e conhece o outro, você pode saber. Aquela pessoa não vai comprar de você naquele momento, mas algum dia ela vai comprar de você. Entendeu? É isso. Eu super acredito nisso. Pessoas compram de pessoas. Exato. E existe um contexto de CNPJ, mas um CNPJ é composto por várias pessoas que tomam decisões em nome de um resultado de uma empresa, né? Então, quanto é importante um vendedor ele se conectar com as pessoas, mas principalmente se conectar com o que aquelas pessoas precisam naquele momento. Porque você pode até resolver um grande problema da empresa, né? Um grande problema de negócio. Mas quais são as pessoas envolvidas naquela resolução daquele problema para aquela empresa? Quem que vai levar o mérito dentro daquela empresa pela resolução daquele problema? Que KPI que aquela pessoa está sendo cobrada? Que meta ela vai entregar através da tua venda? O quanto é importante a gente, como vendedor, entender esses nuances, porque da mesma forma que as empresas que nós representamos como vendedoras, elas têm processos, elas têm metas, elas têm hierarquia, elas têm relacionamento entre as áreas. Os nossos clientes também têm. Exato. Eles também têm metas, eles também têm relacionamento entre as áreas, eles também têm... Eles também têm medo de perder o emprego, eles também querem estar no destaque do mês como: cara, olha, esse cara contratou esse software aqui, resolveu o nosso problema. A gente cresceu 30%. É isso. Eu super acredito nisso. E como é difícil, né? Porque, tendencialmente, o vendedor ele é muito egocêntrico, né? Primeiro que eu odeio o vendedor que não para de falar numa venda. É péssimo, né? Esse ponto também é um importante, né? Exato. Super importante. Cara, você tá numa reunião com um cliente pra você ouvir ele. Não pra você tagarelar e ele sair com o briefing da sua vida. Não! Não. Você tem que ouvir ele. Ali você tem que... eu falo que você é o divã dele ali, né? Cara, escuta. Pergunta.
Saiba perguntar. E primeira coisa é saber fazer a lição de casa, né? Nunca entre numa... O vendedor... Eu falo que tem 2 tipos de vendedor, né? O vendedor raiz, que eu sou a vendedora raiz, né? Eu venho da vendedora raiz porque eu vendia correio elegante na escola. Então, eu sempre tive essa parte mais de vendas. É aquele vendedor que se acha que é o raiz, que se acha engraçadão, que é comunicativo, é expansivo. E tem o vendedor que ele estudou para ser vendedor. Então, ele tem técnica. Então, ele tem toda aquela questão mais aprofundada. O vendedor raiz, às vezes, ele se perde muito nesse dom. Porque, querido, não é um dom, né? É um dom você ter o dom da palavra e a pessoa querer te escutar. E aí ele vai na reunião assim, eu uso um termo, mas é pelado. Ele vai na reunião pelado, na frente do cliente. Ele não sabe nada do cliente. Ele só sabe do produto dele, mas ele não sabe quem é o cliente, quem é a marca, quem é nada. Cara, não. Por quê? Quando a gente fala de perguntas, tem que ter perguntas contextualizadas. Né? Então, você tem que entender que empresa que é essa, o que ela faz, o que eu vou ajudar, o que não, quem é aquela pessoa, qual é o cargo dela. Isso aí, gente, um Google lá no LinkedIn. Facinho, tá lá, né? Você já consegue ter aí uma noção disso. Então, eu acho que são essas coisas. Sem dúvida. Eu acho que você tocou em pontos que eu super acredito. Ouvi, sem dúvida nenhuma. Agora eu vou ficar com essa do vendedor pelado, que vai pra lá, não sabe nada, descobre na hora, né? E às vezes até eu vejo muitos vendedores muito talentosos nesse sentido, né? Que são pessoas, na verdade, que têm um talento da comunicação, né? Um talento de ser mais carismático, exato, né? Mas que isso, sem você potencializa isso se você tiver uma boa técnica, exato, né? E entender que você pode ser carismático, mas que uma escuta ativa, uma escuta genuína, se conectar com o cliente não é só fazer graça, né? Exatamente. Esse é o ponto. Se conectar com o cliente é muito mais profundo do que ser carismático, do que ser comunicativo e tudo mais. Eu acredito muito. Porque tem clientes e clientes, né, bro? Tem clientes e clientes. Que não gostam de comunicação, isso é de carismático. O cara já te abre um sorriso, tem cliente que o cara fica sisudo a reunião inteira. Então, você tem que entender, aí eu volto naquela questão, entender de pessoas, ter feeling. Entendeu? Porque você tem que saber que hora soltar uma brincadeira, se você pode soltar, se aquela pessoa tá te dando abertura pra isso, entendeu? Porque por mais que muitas pessoas são carismáticas, né? Eu me considero uma pessoa carismática. Você é. Mas quando eu era vendedora, eu já passei alguns carões. Porque você tem o quê? Você tem a imaturidade, né? Você fala, mas eu sou carismática, todo mundo me acha mega legal. E você entra numa reunião, quando o cara... Você perde até o rebolado, entendeu? Você fala, cara, mas o que tá acontecendo? Mas tá tudo bem, é porque o outro é diferente. E tá tudo bem. Então, é isso que a gente vai evoluindo com a nossa maturidade, né? Entender, eu falo que é entender o terreno. Eu falo que hoje em dia é muito difícil... alguém me enganar, porque a gente que trabalha com vendas, a gente lida com pessoas o tempo todo, né? E a gente tem que ler a pessoa, principalmente o outro. Quantas e quantas vezes, gente, aquele cliente já não mandou, fala, eu vou comprar, e no final ele não compra. Eu vou mandar o contrato, e no final ele não mandou. Ou seja, quando você entende de pessoa, você sabe que aquilo já vai acontecer. Seu feeling tá falando, cara, ele não vai fechar. Entendeu? Então, aí você já fica com o pezinho atrás e não coloca todas as suas fichas naquilo também. E como a gente O vendedor é otimista, né? O vendedor é otimista. O cliente falou, não. Talvez. Não, tô pensando aqui. Forecast. Não, o cliente tá pensando aqui é forecast. Vai bucar ali a venda no mês, né? No entanto, que eu acho que isso eu sempre fui pé no chão, porque a minha taxa de conversão sempre foi alta por causa disso. É verdade. Eu sempre fui pé no chão, assim, eu falava, cara, vai ferrar minha taxa de conversão se eu colocar um cliente aqui que não vai fechar. E eu medi a assertividade de forecast. Exato. É uma métrica importante. Exato. Pra balizar, né, o otimismo dos vendedores. Exato, é importante. Exato. E tu sabe, Nath, que
uma coisa que eu super acredito para a área comercial e para os vendedores é um pouco esse ponto que você está falando, né? Como é importante a gente conhecer de pessoas e ler pessoas e saber que tem reuniões que você não precisa deixar o teu talento, né, o quanto você é carismática, você é comunicativa, deixar de lado para uma determinada reunião, mas você precisa saber dosar, porque muitas vezes em uma determinada reunião, você vai fazer uma reunião, por exemplo, com um CFO. Sim. Você tem que ir com um embasamento matemático. Claro. A cabeça de um CFO, ela é 100% matemática. Então, não adianta você chegar lá, né? Com a cara e com a coragem. Super carismática, Exato. falando do teu produto, com embasamento, com não sei o quê, com otimismo, que não significa que você não possa ter, mas você vai ter que ir com um embasamento mais analítico, porque naturalmente aquela pessoa, ela vai estar mais tendenciosa para um processo de convencimento mais matemático do que propriamente técnico, né? Sim. Ou de qualquer outra questão. Então, é extremamente importante ler. E pra gente ler, a gente precisa observar, né? Se a gente fala demais, a gente perde a oportunidade de observar pra entender. Exatamente. Né? E olha que você sabe que eu falo muito, hein? Então, eu precisei fazer um trabalho interno comigo, né? E me fala um pouco disso. Como que você acha que nesse processo, na tua trajetória, assim, a Natália se transformou numa vendedora reconhecida, essa vendedora alto padrão, que estava sempre sendo reconhecida? Quais foram os teus processos, assim, que se você fosse falar para alguém que está começando hoje na carreira comercial, falasse assim, olha, se eu tivesse essa maturidade, esse entendimento lá no início, eu teria sido uma vendedora de alto padrão mais rápido? Primeiro é isso, ouvir mais. Né? Porque às vezes a gente vai com tanta gana no falar com o cliente que a gente só fala. Gente, outra coisa que eu detesto é PPT. Eu não mostro PPT em reunião. PPT a gente envia pro cliente, ele lê sozinho, né? Então eu sempre, se eu vendo, sei lá, um portal, eu vou mostrar o portal. Se eu vendo um serviço, sei lá, XPTO, eu vou mostrar ele. Então, é muito raro eu abrir um PPT, a não ser, obviamente, que eu trabalho com tecnologia, né? Então, é mais fácil pra mim. Pra você mostrar, né? Exatamente. Então, eu, Natália, gosto de coisas mais dinâmicas. Uhum. Eu gosto de prender o cara. Eu quero que ele esteja falando, você tá vendo? Olha, aqui a gente consegue montar isso, tal, isso. E eu acho que eu gosto de criar interesse nisso, que aí eu fui vendo com o tempo. Eu acho que falar menos em reunião, dosar a parte de carisma. E aí, o que me fez usar a parte do carisma? Eu odeio passar vergonha, né? Porque no mesmo montante que eu sou sem vergonha, eu tenho vergonha, né? Que é a parte que eu sou cara de pau, eu tenho vergonha. Então, eu dava umas travadas, assim, na reunião, quando eu não era correspondida, né? Pelas minhas brincadeiras. Mas eu acho que é isso. E tem uma coisa que eu não fazia como vendedora e eu me arrependo profundamente, é ajudar o colega. Boa. Você ajudando o seu colega, você cresce tanto. E é ajudando mesmo, ajudando numa reunião. Obviamente que sempre vai ter aquele colega que é mais folgado, que vai ver que você é boa e vai te chamar pras reuniões só pra você fechar pra ele. Mas aí você tem que ficar esperta. Mas, cara, não se tranca em dar um treinamento pro seu colega, ou se sinta orgulhosa quando você chega e fala, cara, olha, vai entrar o fulano. Ai, quem vai treinar é a Nath. Entendeu? Porque no meu auge da minha imaturidade, eu falava, ai, que chato. Por que eu que tenho que treinar? Então tem 15 vendedores aqui, mas por que eu que tenho que fazer? Entendeu? E hoje eu vejo que se eu tivesse talvez feito isso antes, talvez teriam me reconhecido como líder mais rápido. Né? Legal. E eu teria amadurecido bem mais rápido também. Então, eu precisei ter algumas frustrações. Porque o vendedor também, quando ele alcança resultados, ele acha que para se tornar líder é só um resultado. Cara, o vendedor vai se tornar um resultado e pronto. Não, gente. Sinto dizer que não é só porque você é um bom vendedor que você vai ser um bom líder. Não é só porque você é um bom vendedor que você atinge resultados que você vai ser um bom líder também, né? Então, eu acho que essa questão de você já mostrar uma liderança desde sempre já é muito bom. E foi o que eu demorei,
né, pra fazer. Eu achava chato, na verdade. Na verdade, eu achava que eu estava sendo injustiçada. Eu falava, por que eu tenho que fazer? Por que eu? E hoje em dia eu olho e falo, cara, nossa, se eu tivesse feito, talvez eu já estaria aqui há muito tempo antes. E é muito legal isso que tu fala, porque assim, você ajudar a equipe na qual tu faz parte, esse ponto que tu trouxe é uma verdade, né? Você é reconhecido como líder Sem ser líder. sem ser um gestor, né, de equipe. Então, a liderança, né, ela vem até ti de uma maneira muito mais natural. E é super importante que você seja reconhecido como líder, mesmo não estando naquela posição. Exato. Né? Porque as coisas ficam muito mais naturais. As pessoas já te enxergam naquela posição, né? Esse eu acho que é um ponto. Outro ponto de você ajudar a equipe é porque você gera uma equipe mais engajada. E quando você tá no meio de uma equipe que é uma equipe boa, mesmo que você não seja tão incrível, tão brilhante, o fato de você estar naquela equipe que é uma equipe boa, já te coloca em outro patamar dentro da empresa, né? E a outra grande questão é que uma equipe comercial boa, às vezes você vai ter um colega que vai estar performando mais, às vezes você vai estar performando menos, mas um vai cobrindo o outro e no fim, né? Atinge o resultado. Atinge o resultado. Você me fez lembrar de uma situação de quando a gente trabalhou juntas, de quando eu fui pro seu time, o meu time ficava, você vai pro time da Bruna? Ali foi ali que o pessoal começou a me olhar diferente, né? Nossa, mas você vai pro time da Bruna? Porque o time da Bruna era o time que mais performava dentro da empresa. Então ali também já foi uma opa, preciso me dedicar, cara, senão essa galera vai me deixar pra trás. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Eu lembro até hoje de um... eu acho que eu não lembro se a gente estava em reunião ou você estava me contando de uma reunião de um cliente que estava pedindo uma condição comercial para você. E eu uso isso até hoje. E se você me ensinou, olha que legal, né? Você como vendedora e parte da minha equipe me ensinou. A gente estava numa negociação com um cliente. Na época, era um grande varejista, um varejista gigantesco. E ele virou para você e falou assim, Natália, eu fecho com você, mas eu quero 3 meses de graça. E eu lembro como se fosse hoje que você nem respirou para responder. E você respondeu, então, você tá querendo me dizer que se eu for hoje na sua loja e te pedir 3 meses de graça de roupa pra minha família, você vai me dar? Eu achei isso genial. Porque assim, cara, somos pessoas de negócios aqui. Nós estamos aqui pra fazer negócios. Então assim, por que você acha que eu, na minha empresa, na empresa que eu represento, posso te dar 3 meses de graça do meu produto? Então, você também, na sua empresa, você vai me dar, dado que você é um varejista de roupa, né? Você vai dar roupa pra minha família também de graça durante 3 meses, que eu quero provar. Se eu não gostar, eu devolvo. Eu lembro como se fosse hoje que você usou isso. E, obviamente, né, não se deu os 3 meses, mas assim... É só pra colocar a pessoa no lugar e falar, nossa, é verdade? Olha só. Exato. Eu lembro que foi um argumento e eu fiquei... Isso pra mim ficou super forte, né? E isso ainda é muito vivo para mim hoje no dia a dia, porque é uma realidade de todos os vendedores, né? Assim, as negociações, né? Os pedidos de concessão. E a gente deixa muito dinheiro na mesa, né? Nessas situações, muito dinheiro na mesa. E aí, nesse ponto, eu queria aproveitar e te perguntar quais foram os grandes erros da Natália nessa jornada? Dar desconto eu sei que não foi, né? Eu acho que quando eu trabalhei com você, talvez dar desconto não, mas eu acho que eu já devo ter passado ali por alguma situação de ter dado muito desconto. É porque você sabe o que acontece? Eu falo que o vendedor, você tem que tomar cuidado, senão ele vicia em uma certa negociação, né? Se a empresa chega pra você e fala, você pode dar exclusivamente para um cliente 1 mês gratuito pra testar o seu software. Todos os clientes saem com 1 mês gratuito. Cara, todo mundo sai com 1 mês gratuito, eu não entendo. Mas aí você fala assim, mas é exclusivo. Mas só que aí na sua cabeça de vendedor, você fala, eu vou usar isso como barganha, né? Então eu já vou chegar pro cara e vou falar assim, eu tô com 1 mês gratuito
agora pra você fechar. Então, eu acho que tem algumas talvez eu já possa ter feito isso, né? Que aí você cai naquele limbo do vendedor viciado em querer fechar uma venda rápida. Erros, acreditar em cliente que tava nítido que não ia fechar. Porque, como você falou, o vendedor é otimista. Então, quando você entra na área de vendas, o cliente falou pra você que vai fechar e você vê que ele não tem condição nenhuma de fechar. X, porque ele tá com concorrente há 3 anos, porque ele entrou, sei lá. E aí você se pega naquilo que ele te falou, né? Exato, aí você fala, mas ele me contou, mas ele me falou. Gente, as pessoas mentem. As pessoas mentem na vida pessoal e mentem na vida profissional, elas mentem. Entendeu? Então, isso também já... isso eu fazia muito, e você brigava comigo também, mas aqui com você eu consegui reverter todos. Contar com aqueles clientes. Não ter uma barganha grande. Hoje eu brigo com o meu time pra isso, porque a gente tem que ter uma quantidade de leads significativa pra ter uma taxa de conversão. E se der erro? 5 vezes a meta, Exatamente. né? O funil de vendas tem que ser 5 vezes maior do que a tua meta. Mas se der erro, cara, você tá lá com um cliente que é super big deal, tá? Tipo assim, o cara representa 70% da sua meta, e você tá lá só falando com ele. Então, e se ele não fechar? Você bateu 30% da meta? Aí você pega toda a sua meta e joga no lixo, tipo, todo o trabalho que você teve. Entendeu? Então, eu acho que é isso. É não contar 100% com os clientes que você tem no seu pipeline. Tipo, com aqueles caras que falaram, vou fechar. Só a meta é R$100 e você tem 100... E você tem os R$100 fechados de boca dentro do seu pipe, tenha 500. É isso aí. Entendeu? Porque se der erro, e o máximo que vai acontecer, você sabe o que vai? É você fechar nos próximos meses, ou você fechar horrores, entendeu? Então, fechar 200%, seguir fechando. Então não tem, você não vai perder. Então eu acho que foi um dos meus grandes erros também, como início, falar demais, eu falava demais, contar com a venda e acreditar muito no que as pessoas me falavam. Isso eu super acredito que venda é matemática, né? Claro. Então, você como vendedor, você ter a capacidade de entender alguns números, e não é nada muito elaborado, mas a correlação entre alguns números é super importante. Então, você entender que você tem que ter um funil de vendas saudável. E o que é um funil de venda saudável, né? É um funil que seja pelo menos 5 vezes maior do que a tua meta para um determinado período, se você tem uma taxa de conversão de 20%. E se você não tem uma taxa de conversão de 20%, se você porventura tem uma taxa de conversão maior, ela não é sustentável no longo prazo. Então, né? E você tem que olhar o seu ticket médio, porque às vezes você tem 5 vezes a meta, mas está concentrado num big deal. Exato. Então, você tem que diluir o risco com deals menores. Então, é uma matemática muito simples, mas se o vendedor domina isso, ele não cai justamente nesse erro, que é ficar dependente de poucos clientes, poucos negócios, um funil pouco saudável. E muitas vezes entrega a meta, mas entrega muito no risco, poderia estar entregando muito mais. Exato. Entrega no risco, mas poderia estar entregando muito mais, que é isso que você falou. Ele vira, mas daqui a um pouco ele vira aquele ali, vira outro, entrega 200% e garante já a outra meta. Eu tive uma convidada aqui, que inclusive ela estava me contando, ela veio aqui e antes da gente gravar, ela virou para mim e falou assim, acho que foi abril. Já tô com a meta do ano entregue. Eu falei, nossa, em abril? Não, em março. Eu falei, pô, que privilégio, né? Agora tu vai poder trabalhar o teu funil aí com tranquilidade para ano que vem estourar. Não, eu vou explodir esse ano. Eu vou aproveitar que eu tô com a meta entregue agora que eu vou botar o pé e vou virar tudo esse ano. Porque agora que eu acelero e ganho dinheiro, né? Então, esse jogo, né, de número, de matemática, de entendimento, ele é chave pra te ter sucesso. É isso. Se você ganha bônus, a empresa sempre vai te pagar bônus acima de 100% se você fizer. E se você ganhar comissão ainda, é melhor ainda. Você ganha tudo sobre o que você vende. Você vai deixar, é o que a Bruna fala, dinheiro na mesa. Então, eu nunca me permiti
não ganhar dinheiro no mês. Eu falo que é a época que eu ganhei mais dinheiro quando eu era vendedora. Porque é só você por si mesmo, né? É você que faz o seu. Exato, né? exato. Então você vai atrás, você fala, cara, Quando nossa. você é líder comercial, muda o teu propósito, né? Exatamente. Muda o teu propósito. Exato. E, Nath, o que tu conquistou, dado que você é essa mulher, né, vendedora que gosta de dinheiro, que é apaixonada pela área comercial? O que você conquistou, assim, que você falou que quando você conquistou isso, seja material, seja não material, que você falou assim, eu alcancei o sucesso? Cara, eu acho que estabilidade financeira pra mim é ótimo. Eu sou uma pessoa que... Eu venho de pais separados, né? Então, eu nunca vou contar com meu marido para ter algo. Eu tenho esse pensamento. Se você não tem, tá tudo bem. Tem gente que nasceu pra ficar em casa e tá tudo bem. Que eu, Natália, não gosto disso. Então, eu acho que a primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais, foi ter um plano de saúde pra minha mãe. Então, isso pra mim foi tipo, cara... Incrível. Nossa, foi muito legal. Poder ajudar tua mãe. Exato. Porque até então, eu ganhava mesada do meu pai, né? Mas meus pais são separados. Meu pai não tem obrigação de pagar plano de saúde da minha mãe. Entendeu? Então, eu não tinha condição. Então, eu sempre vivi... Depois que meus pais se separaram, eu sempre vivi em um mundo bem diferente. Meu pai, CEO de empresa. E minha mãe... trabalhando em cantina de escola, entendeu? Então, sempre foi bem diferente os meus mundos ali dentro. Então, quando eu cheguei, eu falei assim, cara, eu tô pagando o plano de saúde da minha mãe. Foi sensacional pra mim. Isso foi, eu lembro que... Quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais, eu falei... Que coisa boa. Que coisa boa. E depois... Gente, por incrível que pareça, eu sou bem mão de vaca, tá? Eu fui gastar o bônus que eu ganhei como vendedora agora que eu troquei de carro. Porque ele tava guardado. Entendeu? Então, mas isso, guardar dinheiro é um privilégio também hoje, né? Mas eu já comprei carro, já troquei de carro, tenho um apartamento, viajo. Então eu acho que essa é a minha conquista. Poder ir no restaurante que eu quiser, eu vou no restaurante e eu falo assim, obviamente não todo final de semana, todo dia, mas Nath, vamos em tal lugar? Vamos. Entendeu? Então liberdade, eu acho que... né? Exato. Eu tava vendo um podcast da Carla Cimedi. Ela virou e falou assim, perguntaram pra ela qual que é o maior diferencial da sua empresa, primeiro. Ela virou e falou assim, primeiro que a minha empresa respira vendas, que foi o que você se mencionou. Ela falou assim, se você chegar, o meu porteiro sabe qual é a nossa meta. E aí ele virou e falou assim, por que você acha tão importante uma mulher trabalhar, ter o seu dinheiro? Ela virou e falou assim, liberdade, porque a gente vive num mundo tão machista, e vive ainda. Menos. Infelizmente vivemos. Menos. Mas vive. Que hoje em dia, eu estou com quem eu estou porque eu quero. Eu tô onde estou porque eu quero. Não é porque eu preciso. Entendeu? Eu acho que o auge do sucesso pra mim é você tá em uma empresa, em um lugar, porque você quer. Você não tem mais aquele medo. Obviamente, todo mundo tem medo de ficar desempregado. Eu não vou ser a tonta aqui e falar que não. Mas é um medo muito diferente de 5 anos atrás, por exemplo. Você fala, cara, beleza, se eu ficar desempregado, que droga. Mas a minha empregabilidade é alta, Mas né? a minha empregabilidade é alta. Entendeu? Então, voltando, né? Na questão financeira é essa, né? Acho que o plano de saúde da minha mãe, quando eu consegui pagar. E na parte profissional é mais essa parte de empregabilidade também. De, nossa, eu consigo... Se não der certo aqui, tá tudo bem. Tá ruim, mas tá ok. Eu sei que eu vou ter um lugar, eu sei que as pessoas me querem. Sim. Na empresa delas. Sim. Pela tua trajetória, pelas tuas entregas, né? Exato. Por mais que você, porventura, né, venha mudar de emprego, você sabe que é uma questão de escolha também. Exato. Né? A tua empregabilidade é alta, você consegue se recolocar. E, sem dúvida nenhuma, né? O que a gente sempre fala, parece muito mesquinha, né? A gente falar que vendedor gosta de dinheiro, que é a única profissão que você sai pobre e volta rico. Parece fútil, parece bobo, né? Mas olha o quanto isso é profundo. Cara, você poder pagar o plano de saúde da tua mãe, tu entende? Exato. É uma grande conquista, é um negócio
mágico, entende? Exato. É muito foda isso, assim. E ela e é engraçado porque ela não é uma profissão que provavelmente a tua mãe idealizou pra ti, Zero. né? Eu quero que a minha filha seja vendedora, né? E você, através da tua jornada, do teu sucesso, você poder falar, mãe, né? Eu posso hoje... Exato. Mesmo não sendo, né, tendo uma profissão almejada no mercado, né, aquela coisa médico, advogado, e muitos vendedores são advogados formados, contadores formados, engenheiros formados. Sim, a gente lá em casa tem, a minha mãe talvez tinha esse pensamento, mas a gente tinha um pouquinho, porque meu pai é vendedor, né? Que delícia! E ele virou CEO de empresa, né? Ele que legal! Desde que eu me conheço por gente, ele sempre foi gerente, diretor, CEO. Então, tinha esse medo, né? Porque é aquela coisa, mas querendo ou não, eu sempre tive um exemplo olhando e falando, cara, você pode chegar em cargo que você quiser. Trabalhando com vendas, é você que traz o dinheiro pra empresa. É você que manda na empresa. Né? Então, eu sempre tive essa questão, mas sim, as pessoas têm esse olhar. Eu lembro que a minha tia, quando eu virei vendedora, ela virou e falou assim, agora eu trato as pessoas que me ligam pra vender bem melhor. Porque eu penso em você ligando pras pessoas e falando com elas. Que estigma, né, que se tem do vendedor. Se tem um estigma do vendedor que é uma coisa assim, é o que sobrou. Né? Exato. É o que sobrou. E me fala, como é que é você ter um pai, né? Porque nós, mulheres, a gente... eu tive uma mãe muito forte, né? Eu não tive meu pai, eu perdi meu pai muito cedo. E minha mãe foi empregada doméstica, saiu de casa com 14 anos, trabalhou em casa de família. E se casou super jovem, enfim... eu tive uma mãe muito forte, né? E eu, particularmente, não tive a referência do pai. Como é pra você ter tido a referência de um pai e um pai vendedor, né? Diretor de empresa que trabalhou com vendas. Como que foi essa relação pra ti? Cara, então, é engraçado, né? Quando eu era pequena, eu sempre me dei extremamente bem com meu pai, porque ele é bem assim, ele é vendedor, conhece bem vendedor, né? Então, a gente sempre foi muito brincalhão, né? Que não sei o quê, blá, blá, blá. Então, quando eu fui fazer faculdade, na verdade, eu fui fazer administração. Aí ele falou pra mim, mas você vai fazer administração por quê? Eu falei, porque você fez administração. E eu quero fazer, porque eu olhava e falava, cara, deve ser muito legal esse trabalho do meu pai, ele viaja tanto. Ele vive viajando. A gente achava super legal, a gente achava que era chique, importante viajar a trabalho, né? Cara, ele viaja demais, é muito legal. Tipo assim, eu quero fazer o que ele faz. Então, o que ele faz? Ele fez ADM com pós em marketing. Então, é isso que eu vou fazer. Aí ele falava pra mim, tem certeza que você quer fazer ADM? Vai fazer relações públicas, publicidade, é mais sua cara. Eu, não, mas você fez ADM. Ele, tá, mas nós somos pessoas diferentes, ele falava. Você pode trabalhar com o que você quiser depois. Mas enfim, eu nunca tinha pensado em trabalhar com vendas até então, eu tava lá na parte do marketing. Aí eu falei, beleza, eu vou trabalhar enfim, tal. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar com vendas, até hoje, ele é o meu guru, né? Quando acontece algo errado, eu ligo pra ele e falo, cara, tá acontecendo tal coisa, o pessoal do meu time fez tal coisa. Ele então se fosse você fazer isso. Tem um mentor. Então, ele é o meu mentor até hoje. Legal. Ele briga comigo, tá? Horrores, ele... vendedor que não tá na rua não é vendedor. Você faz home office. Como assim? Meu pai tem 65 anos, né? Então ele odeia home office. Hoje em dia ele é aposentado, mas ele odeia home office. Então ele me dá várias dicas de como até falar com o time, falar com os pares, como é que eu posso fazer, como que eu posso fazer um evento, como que eu posso fazer uma entrevista, como é que eu posso pedir um aumento. Então, ele sempre tá ali me acompanhando e brigando também, tá? Então, ele sempre fala na questão de organização, na questão de escutar, na questão de ter resiliência, né? O vendedor precisa ter resiliência e sola de sapato. Então, o vendedor não pode ser preguiçoso, o vendedor tem que ser sola de sapato. Nossa, eu super acredito nisso. Então, você tem que ter sola de sapato, você tem que ir pra rua, você não pode ficar
Ah, mas Natália, você tá quanto tempo sem ir pra empresa? Ah, tô um mês, eu vou raro, eu faço home office. Ah, que péssimo, você tem que estar lá todo mês, toda semana. Você tem que ir. Então, sempre foi aí alguém... Por mais que dá medo, né? Porque o que acontece? Não é porque uma pessoa deu certo que a outra vai dar. Não é uma matemática, né? Hoje em dia, eu falo que a única profissão que ainda a pessoa se forma e ainda ela consegue ali, sei lá, eu acho que 99% de sucesso é médico, né? Porque você dá plantão, você faz isso, né? Menos do que antes, porque hoje em dia tem mais médico do que antes, mas não tem uma regra. Depende qual é a referência de sucesso, né? Exato. Depende qual é a referência de sucesso, né? Exato. Se é sucesso, é você fazer um plantão de 36 horas, entendeu? Você pode até ganhar um dinheiro, mas assim, é fazendo 36 horas de plantão, não sei quantas vezes na semana, entendeu? Cara, e depois você vai convivendo com essas pessoas, se levam, né? O meu primo é diretor de banco, meu primo é presidente de banco também, né? Então eu tenho grandes referências dentro. Eu tava falando isso ontem. Dentro da família, que privilégio. Eu tava falando isso ontem pra uns amigos meus do trabalho. Eu falei, cara, eu sou obrigada a dar certo, né? Porque minha família inteira deu certo, então eu sou meio que obrigada a dar certo. E aí a gente vê como esses figurões ganham dinheiro, né? E aí você fala, é isso que eu quero, tipo... E não é só ganhar dinheiro, como eles angariam pessoas atrás deles. Como tem gente que, quando meu pai se aposentou, ficou super mal, sabe? Que manda mensagem até hoje pra ele. Então é isso, eu gosto de impactar pessoas. E eu uso meu pai como referência nesse caso pra sempre ser resiliente. Às vezes eu falo que... você que trabalhou comigo, você sempre sabe que eu sempre fui bem explosiva, né? Tava aqui, eu falava, ficava brava, Hoje em dia eu repenso pra falar algo. Então, quando alguém me fala alguma coisa que eu não gosto muito, eu repenso, eu falo, calma, peraí, deixa eu repensar, deixa eu pensar. Aí eu chamo a pessoa de volta e falo. Meu pai falou assim, cara, você tem que parar de ser explosiva. E tem uma coisa que eu falei pra ele, que teve um lugar que eu trabalhava. Eu virei e falei assim, como eu sou a pessoa que menos ganha e eu sou a pessoa que mais vende? Você deve ser chata pra caramba. Você deve ser muito chata. Eu falei, pai, mas eu sou a pessoa que menos ganha. Aí eu vou pedir aumento e meu chefe fala pra mim, mas você não é a pessoa que menos ganha, você é a que mais ganha, você ganha comissão. Eu falei, mas eu ganho comissão porque eu vendo. Aí ele, você deve ser chata. E as pessoas não gostam de gente chata. Para de querer tudo ser brigar, tudo, sabe? Então para. Sabe? Então foi onde eu comecei a talvez ficar mais leve, entendeu? E aí é isso, acho que aí na parte de maturidade começar a entender mais de pessoas. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Que aí você começa a refletir mais. Calma aí, deixa eu pegar essa informação. O meu diretor hoje, ele morre de rir comigo, porque quando ele fala de assuntos polêmicos comigo, tem um one-on-one, ele fala. Aí eu, beleza. Depois de 3 horas eu chamo ele. Você tá bem? Posso falar? Aí você pensou, né? No que a gente conversou. Eu, sim, agora eu posso falar. Porque eu não falo mais de supetão. Eu penso, eu reflito e vejo, calma. Que óculos que eu vou ver isso, né? Porque às vezes a pessoa tá te dando feedback, não significa que o feedback é negativo ou positivo ou tal. Depende muito da lente que você coloca aquilo. Total. E é isso que meu pai fala. Cara, agora que eu tô grávida, né? Ele... Desestressa, Natália. Calma. Vai dar tudo certo. Então ele sempre fica pra mim, agora não, você não pode se preocupar com isso, agora não é a hora. Entendeu? Então ele sempre me dá uns puxões de orelha e morre de orgulho, tá? Quando eu apareço em algum evento, quando eu faço algum podcast, quando eu faço qualquer coisa, ele compartilha no LinkedIn, nas 2 redes sociais dele, no Instagram. Que legal. E vai compartilhando com todo mundo. Que legal. Ele deve ser super orgulhoso da filha talentosa que ele tem, eu não tenho dúvida disso. Mas também ele teve uma boa escola, você teve uma excelente escola, né? Ainda tem uma excelente escola, que privilégio ter um pai com uma trajetória, né, um tio dentro de outra grande companhia, né, com um cargo importante. Essas pessoas estão lá, não é por acaso, né? E eu acho que E aí, Bru, só pra contextualizar, né, nessa questão são duas trajetórias bem diferentes e engraçadas. Meu pai, pessoa humilde, simplaça, saía de casa toda hora porque era despejado ele e a família dele, né, porque não tinha dinheiro pra pagar. Hoje em dia, teve um dia que eu tava falando com ele, nossa, mas
como as pessoas vão pra rua, né? Ele falou, é mais fácil do que você imagina. Se eu vivesse hoje em dia, eu com certeza moraria na rua. Porque hoje em dia, pra você alugar uma casa, você precisa de ter nome limpo, tal. Enfim, o meu primo sempre foi playboy. Se ele ver esse podcast, ele vai ficar bravo comigo, mas ele sempre foi playboy. Sempre foi playboy. Morou fora, tem 30 milhões de faculdades, tal. E os dois conseguiram atingir o ápice, que é virar CEO de uma empresa. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho referências que conseguiram chegar... Por caminhos distintos. Ou seja, não tem certo ou errado. Uhum. Então, não é da onde que você veio que vai... determinar onde você vai chegar, né? Você vai chegar. Porque eu tenho prova dentro da minha família, 2 pessoas totalmente diferentes, que tiveram condições de vida totalmente diferentes, que alcançaram o mesmo patamar. E o tema de equidade tá tão em voga, né? E equidade não só de gênero, né? Mas equidade social, equidade de várias questões, né? E como a gente percebe que hoje a grande questão, né, é dar oportunidade independente da tua origem, né? O que eu sempre falo, a discriminação, ela não pode acontecer, né? O meu ponto é, a competência, ela não deve estar relacionada a uma cor de pele, a um gênero, a uma questão social. A competência, ela tá acima de todas essas coisas, né? Exato. Então, você discriminar alguém por qualquer outra coisa, a não ser você ter um bom critério de entendimento de competência daquela pessoa, é isso, né? Exato. Eu participei de um evento falando sobre as mulheres, né? E foi o que eu mencionei. Eu não brigo para os homens perderem o emprego pra gente assumir, entendeu? Eu brigo por mulheres competentes. É isso. Entendeu? Eu brigo por equiparação salarial. Uhum. É por isso que eu brigo. Não por... eu quero que 80% da minha empresa seja feminina. Não, eu quero que a gente tenha espaço para mulheres competentes. Eu quero que, se a gente tiver um homem mediano e uma mulher competente em uma entrevista de emprego, que seja escolhida a mulher competente. Uhum. Entendeu? É isso. Eu acho que é dar oportunidade para que mais pessoas tenham espaço para se desenvolverem e conquistarem, né, mais competências para um determinado cargo, para uma determinada posição. Mas eu acho que esse é um assunto que a gente está tendo uma oportunidade como profissionais de estar vivendo uma etapa de transição. Sim. Né? Acho que a gente já tem muito mais consciência, a gente já tem uma conscientização muito maior, o empenho das empresas de forma muito maior. E você tem exemplos, né? São 2 homens, mas que vieram de situações sociais completamente diferentes ali, né? E que alcançaram sucesso, independente se um teve mais acesso ou menos acesso, né? Então, tem muito relacionado à garra, à competência, saber aproveitar a oportunidade, a saber dar o seu melhor, né? E aí, voltando a um ponto que você trouxe, que que você falou, né? O meu pai, quando ele se aposentou, as pessoas lamentaram, né? A aposentadoria dele. E como essas pessoas que estão num cargo alto, de diretores, de C-level, presidentes e tudo mais, a grande ferramenta de trabalho desses profissionais, desses líderes, desses altos cargos, são pessoas. Eles não fazem nada sem uma boa equipe. Eu não faço nada sem minha equipe. É isso. Coloca a Natália lá pra vender sozinha. Não vai dar. Não vai dar. Então, assim, no fim das contas, você só alcança um alto cargo em qualquer situação, em especial na área comercial, se você tem a capacidade de conquistar pessoas nessa jornada. Né? Que pessoas queiram seguir essa jornada e fazer, junto com você, alguma coisa. Exato. Né? Então, conecta muito com o que você falou. São pessoas. Exato. Né? Que no final se o seu time não confia em você, cara, já era.
Como que as pessoas que trabalham com a Natália descrevem a Natália? Como que você acha? Se eu fosse perguntar pra alguém que trabalha contigo, como é que eles te descreveriam? Se você for perguntar pro meu time, eles vão responder uma coisa diferente quem trabalha do time do lado. Então me fala os dois, vai. Teu time e o time do lado. O meu time, ele vai falar, cara, energia lá no alto e proteção, né? Eu confio no meu time e eu protejo eles até... E a minha liderança é totalmente vertical. Não, horizontal. Isso. Entendeu? Horizontal. Totalmente horizontal. Qualquer decisão que eu vou tomar... Putz, eu tenho 2 ingressos pra levar o fulano, sei lá, pra Nova York. Putz, quem que eu vou chamar? Meu time tem 10. Eu chamo o time, a gente olha, eu vou chamar esse aqui por causa disso, por causa disso. Então, eu nunca tomo uma decisão com manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nunca. Entendeu? Porque aí você não conquista pessoas. E eu trabalho com um vendedor. Se o vendedor não tá comprado comigo, já era. Os outros times, eles vão falar, ai, a Nath é brava. E é até engraçado, porque quando a gente junta os outros times, as outras pessoas perguntam pro meu time, a Nath é brava? Eles, 0. Eles são 0. Entendeu? Que querendo ou não, é uma postura que a gente tem que ter. Eu trabalho numa área de tecnologia, né? Então a gente tem que tomar uma postura meio diferenciada pra talvez conseguir algumas coisas, né? Então, os outros times acho que vão me falar que eu sou uma mulher forte. As mulheres falam que eu sou uma mulher forte e os homens falam que eu sou brava. Então, você já viu que já tem uma diferença. Que já tem diferença, exato. E aí, me fala, Nath, já aproveitando esse gancho que tu falou, né? De que as mulheres falam que eu sou uma mulher forte e os homens falam que eu sou uma mulher brava. Como que é pra você... que você também vem, né, do mercado de tecnologia, mas você trabalhou um período na área de agências, né? Que eu acho que é uma área um pouco mais diversa do que algumas empresas de tecnologia foram, né? Eu acho que hoje a gente... Tá mais... felizmente tem um cenário muito diferente, muito diferente. Eu vejo hoje a área de tecnologia com muito mais mulheres, Sim. né? A área comercial de tecnologia com muito mais mulheres do que eu via 20 anos atrás, quando eu comecei Sim. nessa área, né? Como que ou como que foi, né? E como que é pra você ser essa mulher forte? Ou será que você não seria essa mulher forte se você não fosse mulher nesse lugar? Como que é pra você, na sua carreira, né, o fato de ser mulher? Quais foram as belezas e quais foram as dificuldades disso? Cara, eu acho que eu tive muita dificuldade, porque eu sou muito expansiva, né? Então, você me conhece, eu gosto de abraçar, eu gosto de falar, eu gosto de... E aí as pessoas confundem isso, né? Você lembra uma comunidade do Orkut que eu sou legal, não tô dando em cima de você? Ela é minha. Entendeu? Porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito. Eu gosto de abraçar, eu gosto de conhecer gente. Então eu precisei mudar um pouco essa minha postura. Já não faço isso tanto com desconhecidos que não conhecem a Natália. Por mais que eu tenha 35 anos, vou fazer 36 anos... Eu sou uma menina, né? Eu sou uma moleque, eu gosto de brincar, eu gosto de... E aí, às vezes, as pessoas confundem isso. Principalmente antigamente, quando eu era mais nova, né? Então, eu já tive brincadeiras péssimas. De tipo, você só bate meta porque você é bonita. Você só bate meta porque você é mulher. Você só bate meta porque é óbvio, quem não compraria de você? Eu tenho certeza que 99% das pessoas que compram de você são homens. Gente, são homens, porque infelizmente é a área de tecnologia. Entendeu? Ela é muito masculina. Exato. Então, já tive cliente falando, vem aqui em casa pegar contrato assinado, a gente toma um vinho. Cara, não, tô fazendo meu trabalho. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura e até mesmo dentro de empresa, né? Sempre tem um diretor que é engraçado, seu colega que é engraçado, alguém que tá abaixo de você que é engraçado. E pra você não é engraçado, entendeu? E como eu sempre fui muito moleca, eu demorei pra ver que não era engraçado. Não é engraçado alguém chegar pra você e colocar a sua competência em jogo com a sua beleza. Não é engraçado. Entendeu? Então, eu tenho 1,80 m, né? Então, eu acho que isso já facilita de criar
Um distanciamento. Um distanciamento das pessoas, né? Então, hoje em dia, tem coisas que eu tenho que falar que eu não aceito, né? Pra deixar claro. Mas aí eu fico naquela coisa, putz, eu não aceito, mas eu não queria deixar a pessoa sem graça, porque eu sei que ela não fez por mal. Mas eu falo, não, eu na minha posição, eu tenho que corrigir. Vou te dar um exemplo tonto. Um tempo atrás, eu tava em um evento, aí um cara da minha empresa, nem essa empresa que eu trabalho, enfim, chegou e falou assim, você não vai lá pra porta do stand mostrar a sua beleza? Eu falei, cara, você acha que eu preciso disso? Um amigo meu. Eu sei que ele falou brincando. Mas eu falei, não, na minha posição eu não posso permitir isso, eu não posso que ele leve isso, porque isso não é legal. Isso não é legal você colocar em xeque... a competência de uma mulher, né? A competência de uma mulher. E eu via que você fazia muito isso, né? Porque onde a gente trabalhava era tudo muito engraçado, todo mundo dava risada, todo mundo não sei o quê. Quando eu via que quando vinha um homem brincar com você, fazer uma brincadeirinha meio sem graça, você olhava pra pessoa e falava, não entendi. Aí eu falava, nossa, a Bruna é brava. Não, gente, a Bruna não é brava. A Bruna, ela precisou criar essa posição, porque é uma mulher extremamente bonita, que se não criasse isso, ia virar oba-oba, porque as pessoas não têm noção. Hoje em dia, elas têm muito mais do que tinham há 3 anos atrás. É engraçado como a gente vai evoluindo rapidamente, né? É bizarro, porque quando a gente fala disso... A gente não tá falando de 20, 30 anos atrás, né? A gente tá falando de agora. 2 anos, 4 anos, entendeu? É muito atual ainda esse tema. Tá muito vivo no nosso dia a dia. Eu acho que hoje existe uma conscientização maior. E eu acho que esse exemplo que você deu, ele é muito verdadeiro. Os homens, e até mesmo muitas mulheres, a sociedade como um todo. Eu não quero colocar em caixinhas. Eu queria falar aqui da sociedade de maneira geral. Ela é uma sociedade que ainda é muito machista. Muito. Então, essas pequenas brincadeiras, elas estão tão enraizadas na nossa cultura que é tão triste, né? Mesmo uma pessoa que convive com você, que é um colega querido de trabalho, faz um comentário como esse, provavelmente sem uma intenção ruim, mas que não percebe. E acho que o que você falou é muito verdadeiro. A gente precisa dar a oportunidade, a gente precisa dar voz a esses pontos que a gente sente. Porque é só na nossa pele que é só a gente que veste isso, né? A gente fala assim, cara, eu sou tão competente, eu tenho 10, 20 anos de carreira. Eu não estou aqui e eu não vou vender porque eu sou... loira, morena, azul, pela minha escolha sexual, pela minha postura social. Eu vou vender porque eu sou competente. Porque eu estudei, porque eu me preparei, porque eu tenho uma jornada profissional, porque eu sou competente. Gente, se fosse assim, o mundo, a área comercial seria de mulheres bonitas, né? Que julgam bonitas, né? Então, que julgam, né? Exato. Porque também é um estigma. O que é bonito, né? O que é uma mulher bonita? Exato. Né? Então, é triste. E eu acho que sim, eu acho que as mulheres, elas muitas vezes se masculinizaram, né? Isso é muito interessante, porque eu, em alguns momentos da minha carreira, em algumas situações, e eu sempre tive, ao longo de toda a minha carreira, muita presença masculina. Porque eu trabalho na área de tecnologia há 20 anos, né? Sim. Então, imagina você vender software há 20 anos atrás, né? É um ambiente só masculino. Galera de terno. E aí eu, uma menina, porque eu era 20 anos atrás, eu era muito mais nova, né? Nesse ambiente, mas isso não foi só nos 20 anos atrás, ainda é muito recente, é muito atual, né? Mas eu já tive várias situações em que eu dou uma resposta assertiva a perguntas que são feitas para mim em uma determinada reunião. Assertiva, eu dou uma resposta extremamente assertiva. Que se aquela resposta assertiva estivesse a voz de um homem, seria vista como um homem extremamente eficiente e competente. Quando aquela resposta assertiva está à voz de uma mulher, ela é brava. Total. Nossa, como ela é brava. Se eu falar a mesma coisa, se a gente estiver numa reunião, por exemplo, e a gente tá bolando uma estratégia,
Se eu falar de uma maneira séria, as pessoas vão me levar de uma forma. Se eu falar de uma maneira mais tranquila, ai, gente, eu acho que a gente poderia fazer assim, assim, assado. Ou se eu falar, não, olha, a gente tem que fazer assim, 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 assado. A mesma coisa. Um tom de voz mais doce ou mais assertivo, se eu falar né? com mais doce, ninguém vai prestar atenção. Todo mundo vai falar, tá bom. Entendeu? Que é que a gente tá melhor. Mas tem muito que melhorar. É. A gente, enfim, né? E às vezes eu até me questiono, porque como a gente tá numa fase muito de transição, eu até me questiono o quanto eu me masculinizei, ou o quanto eu evoluí, passei a ser mais assertiva, mais competente, e hoje isso é distorcido, entende? Do tipo, ela não é assertiva, ela é brava. Não, eu sou assertiva também, né? Não é porque eu sou uma mulher falando algo de forma assertiva que isso tem uma visão distorcida que é uma mulher brava. Por quê? Né? Exato. Então, a gente vive nesse momento de transformação e que eu acho que assim, não é nem só as mulheres sentem isso na pele, né? E precisam comunicar isso e ser as grandes porta-voz dessa mudança da sociedade, mas o quanto é importante a sociedade como um todo entender isso, ter essa conscientização e minimamente ter essa sensibilidade. Exato. Né? Exato. Eu tinha um diretor executivo que eu falava assim pra ele, cara, a gente tinha uma reunião mensal, né, pra apresentar resultado. Eu falava, você acha que eu tô sendo legal demais? Tô sendo expansiva demais? Né? Porque eu sou emocionada, né? Se eu bato meta, tipo assim, bati meta no final do ano, eu choro nas reuniões, entendeu? Porque só eu sei a pressão. Eu e o meu time, entendeu? E aí ele falou assim, Nath, seja você. Você chegou até aqui sendo você. Uhum. Continua sendo você. Se você é expansiva, continua sendo expansiva. Se você é comunicativa, continua sendo comunicativa. Porque às vezes a gente acaba se moldando, né? Tipo, nossa, mas eu não sou tão comunicativa assim. Mas eu vou ter que ser agora. Nossa, mas eu sou muito comunicativa, mas não pode ser tanto. Então você não pode ser muito comunicativa, mas você não pode ser pouco comunicativa, mas você não pode ir sem maquiagem pro trabalho, mas você não pode ir com muita maquiagem pro trabalho, mas você não pode ir não arrumada pro trabalho, mas também se você for muito arrumada, o pessoal vai falar o quê? Nossa. Não é? Uma pérola. Não é? Muito. Que você vai sendo podada, né? Exato. Você vai sendo podada e daqui a pouco você não sabe mais quem você é. Exato. Quem é a Natália? Quem é a Bruna? Exato. A gente perde a nossa autenticidade. Exato. Porque a gente precisa se encaixar numa caixinha que muitas vezes não é nossa. Exato. E dá pra você ser tudo. Dá pra você ser uma líder comercial, executiva, enfim, qualquer área que você quiser. Não sendo tão comunicativa, não sendo tão carismática, sendo mais pragmática. E você pode ser uma boa líder sendo comunicativa, sendo carismática. E tá tudo bem. Não tem certo ou errado. Entendeu? Não existe uma regra pra você ser um profissional competente. Existe você ser competente, mas não existe, olha, você tem que ser 50% assim, 30% assado, 20% assim, 55% assado. Não existe isso. É porque como o mercado, historicamente, ele é muito masculino. Exato. A gente foi... Principalmente na nossa área, né? A gente foi sendo podada, né? Não pode, como você muito bem falou, não posso ir sem maquiagem, mas não posso ir muito maquiada. Eu não posso ir desleixada, mas também não posso ir muito arrumada. A gente vai se perdendo. Você sabe que não faz muito tempo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de moda. Eu adoro moda. Eu nunca estudei sobre isso, mas eu gosto. Sim. Né? E eu me vi muitas vezes indo pro trabalho, ao me arrumar, justamente nisso. Falando, mas e se eu for com um brinco muito assim ou um brinco muito assado? E se eu for não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Como que vão? E a gente tem julgamento até das próprias mulheres. Também? É de todo mundo, tá? É de todo mundo. É de todo mundo. Então, e eu falei, gente, deixa eu tentar buscar a minha essência, a minha autenticidade, né? O que vai me fazer eu me sentir bem? Em que roupa, em que caixinha, em que energia a Bruna é a Bruna, né?
E como é difícil, né? A gente vive essa coisa. E nesse ambiente tão masculino e corporativo, isso vira um peso. O que deveria ser algo que nos colocasse pra cima, né? A gente usar a nossa autenticidade, os nossos talentos. Você usar o quanto você é comunicativo, o quanto você é expansiva a teu favor, a teu benefício, isso. E não isso virar um chicote pra você, Exato. né? Se podar e falar, opa... Né? Então, são coisas que vão nos deixando muitas vezes mais confusas do que trazendo luz pra gente como profissionais do mercado, né? Ou seja, além de todo o trabalho que a gente tem dentro do trabalho, Tem mais esse tema, né? Como mulheres. tem mais esse tema como mulheres. Como que é interessante, né? Quando eu fiz as minhas convidadas, algumas mães e outras não, né? E até lá eu sabia que a Natália era não mãe, agora a Natália mãe. Não sou mãe né? ainda, né? Não tive a experiência. Tá gerando, Exato. né? O neném. Fala pra mim um pouquinho nesse teu início, né? Da tua gestação, teus 6 meses agora. Você ainda vai viver muito ainda o tema de maternidade na tua carreira, na tua vida. Como que tá sendo para a Natália, essa mulher profissional, vendedorona, assim, esse tema de engravidei, né? E agora, você mãe, como que tá sendo isso? Cara, como eu te falei, eu tava tentando não engravidar ela na adolescência, né? Eu, na verdade, como eu tava te falando, a liberdade financeira pra mim é incrível, né? É algo incrível, assim, pra mim, que eu recomendo pra todo mundo, né? E quando eu engravidei, eu falei, cara, ferrou, lascou. Como que eu vou fazer? Eu tô trabalhando, mas era algo que eu queria tanto. Nossa, mas e agora? Como é que eu vou fazer no meu trabalho? Mas aí, agora eu tô bem confortável, assim, onde eu trabalho, né? As pessoas estão me deixando bem confortáveis. As mães executivas que eu conheço, né? As minhas amigas, o papo que a gente teve hoje também mais cedo, tá me deixando bem confortável. E eu acho que talvez eu só vou ter mais garra de querer fazer dar certo. Eu tava pensando isso que, cara, se eu já queria que desse certo, que era só por mim e pela minha mãe, agora eu vou querer que dê muito certo. Entendeu? Então, eu acho que sei lá, eu acho que talvez quando você vá numa reunião escolar da sua filha, talvez você vê, né? Eu acho que tem coisa assim que vai acabar compensando muito, né? E você dá da mesma forma. E eu acho que hoje a gente vive num mundo que a gente consegue, né? Com o home office, a gente consegue estar mais presente com os nossos filhos e conseguir fazer um bom trabalho também, né? Então é isso que eu estou almejando, que eu estou esperando, né? Tem bastante gente na minha... aonde eu trabalho que são mães, né? Inclusive uma par minha de uma outra área tá grávida também. E é isso. Depois eu volto aqui, depois de 1 ano, pra eu te falar como é que foi a minha licença, que eu não sei ainda o que eu vou fazer. Não acho que eu vou... Eu falo, cara, eu não vou conseguir ficar tanto tempo. Não, eu vou, porque... Se eu, por exemplo, fiquei doente, tenho um atestado. Se eu melhorei antes do atestado, cara, eu vou voltar a trabalhar. Entendeu? Porque eu falo, é tão chato ficar sem fazer nada. E às vezes eu fico pensando, dá trabalho responder um e-mail? Porque pra mim dá 0. Pra mim dá 0, tá vendo TV e respondeu e-mail. Pra mim dá 0, tá vendo TV e respondeu WhatsApp. Entendeu? Então essa parte pra mim não é trabalho, entendeu? Mas eu não posso julgar o outro também. Eu não posso colocar o que eu acho certo, que o outro acha certo. Eu tava até falando com o meu diretor esses tempos. Cara, às vezes eu fico pensando por que tem gente tão desmotivada, né? Porque eu sempre fui tão motivada. Então eu acho que é isso. Acho que eu tô num impasse ainda aqui, interno. Vai descobrir ainda, Exato. né, maternidade. A Cris Junqueira
falou em um podcast recente que a mulher, e eu super acredito nisso, a mulher é o mamífero mais eficiente na face da Terra, né? E eu vejo isso muito nas mães em todos os contextos, né? A gente acha, eu também, quando eu engravidei, eu também tinha sempre como a prioridade número 1 da minha carreira, da minha vida, na verdade, a minha carreira. Sempre foi. A prioridade número 1 da minha vida sempre foi a minha carreira. E a maternidade tinha aquela coisa, nossa, mas como vai ser? Porque o filho tem que ser a prioridade número 1, né? E não tem esse ranking. Depois que você vira mãe, você entende que não tem esse ranking. Que não é uma questão de ou é um ou é outro. Os dois convivem plenamente bem. A minha carreira pode continuar sendo a minha principal prioridade, nem por isso meu filho vai ser a minha segunda prioridade, vai deixar de ser a minha prioridade. Eles ocupam espaços totalmente diferentes, né? É muito mais uma coisa da nossa cabeça, que a sociedade nos impõe de que você não consegue fazer as duas coisas, né? E que você só vai ser uma boa mãe se você for uma mãe que fica 100% do teu tempo com o teu filho, né? E a realidade do mundo não é mais essa, né? Eu acho que nem 8, nem 80, né, Bru? Exato. Eu sempre falo que eu trabalho pra viver. Eu não vivo pra trabalhar. É isso. Você tem 8 horas no seu dia. Se você não tá conseguindo fazer tudo o que você precisa nessas as 8 horas que eu digo no trabalho. Uhum. Você tem 8 horas pra trabalhar no seu dia. Se você tá trabalhando todo dia até as 10, cara, você tá Trabalhando digerindo errado. muito mal. Tá trabalhando errado. Você tá digerindo muito mal o seu tempo. Então, não é possível. Então, gente, não acha legal aquelas pessoas que ficam postando no Instagram, né? Que Trabalhando pessoas, até tal. pra mim, eu acho... Desculpa, mas eu acho incompetência quando a pessoa fica todo dia isso. falando que tá desligando o computador meia-noite. É isso aí. Eu olho e falo, meu, mas... Você começou... a não ser que a pessoa começou a trabalhar meio-dia, né? A gente não sabe. Não, mas não é. É isso. Tá, a gente não sabe. Porque eu olho e falo, cara... Então, nessa questão, eu acho que eu tô... Não sei. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Você vai ver, a jornada vai ser incrível. Filho, maternidade é a maior bênção e maior presente que qualquer mulher pode ter na vida. E você não vai ser mais ou menos competente ao fato de você ser mãe. Você só vai ser mais realizada. Isso eu te garanto. Ah, então Você ótimo. vai ser muito mais realizada. Vou vender mais. Vai vender mais, vai ter um motivo a mais aí pra ter energia, pra ter disposição, enfim, pra tocar a carreira. Como é que é o teu dia a dia, Nath? Como é que é a tua rotina? Assim, a Nath fora do trabalho, você tem... Esporte, zero. Mas assim, Extremamente algum preguiçosa. hobby, alguma Eu coisa faço que você inglês. ama fazer? Não, eu não amo, mas eu faço inglês 3 vezes por semana. Não vou falar que eu amo, né? Não vou mentir. Não amo, mas a gente tem que fazer, né? A gente usa muito inglês no meu trabalho, então eu faço 3 vezes por semana inglês. Cara, eu gosto de... Eu não tenho... Por mais que eu tenha uma rotina muito alta no trabalho, eu sou uma pessoa de rotina, né? Então, eu abro meu computador, já sei o que eu vou fazer, eu vou abrir o pipeline, vou ver o que tá acontecendo, tá. Fora eu não gosto de ter rotina, então depende. Vou jantar com minhas amigas, vou ver TV, vou andar no parque, depende. Então, eu não tenho, assim, uma rotina traçada, a não ser as minhas aulas e minhas sessões de terapia. Só. Que eu tenho meus compromissos semanais aí. Boa. Eu tenho 4 cachorras, né? 4 cachorras, olha só. Então elas me dão bastante trabalho. Legal. Agora com o neném. Um bebê vai ser 4 cachorras e um bebê. Mais um neném. Exato. Vai ser divertido. Vai ser ótimo. Vai ser divertido. As pessoas falam, você tem que fazer rotina do sono. Gente, desculpa, lá em casa não vai ter rotina do sono. Elas lá tem o dia inteiro. Ele vai ter que dormir no cansaço. Eu não tenho o que fazer. A gente começa, eu falo, né? Quando nasce uma mãe, né? Nascem baldes de opiniões, né? Porque eu falo, todo mundo... É muito fácil fazer um filho, né? Claro. É muito fácil. Então, todo mundo
facilmente consegue ser mãe e pai, né? Então, opinião sobre maternidade e paternidade tá aí de graça. De né? graça. Mas ninguém vai ser pai e mãe do teu filho, né? Quem vai ser o teu marido, você, teu núcleo familiar, os teus cachorros. Aquele núcleo familiar é único. É único, é único. Então, assim, se tem uma coisa que eu falo para todo mundo que tá começando a jornada da maternidade, respeita, porque todo mundo, né, assim, faz muitas vezes até de bom coração. Uhum. E muitas vezes esses conselhos, essas opiniões vêm até da nossa família mesmo. Sim, Mas a tua família começa agora, né? exato. Teu núcleo familiar tá começando agora com a chegada do teu neném. Então, assim, é tudo muito único, né? Respeita isso, entende isso. Não, eu falo, gente... Cabeça no lugar e vai dar tudo certo. Vai ter que se adaptar à casa. E tá é tudo isso bem. aí, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Vai ser incrível. Eu sou bem tranquila aí com algumas coisas, eu acho, né? Então vamos ver, eu sou bem prática. Pra trabalhar com vento, você tem que ser prática, Tem né? que ser prático, resiliente, Exato. né? Então você O que fala, é a cara, maternidade pra uma mãe que foi Exato. vendedora a vida inteira, né? Exato. Tira de letra, opa! A gente tira de letra. O que é, né? Você trocar uma Exato. fraldinha ali pra quem tem que bater meta todo mês, né? Exato, Pô, o que é isso? tranquilo, o que é ficar sem dormir, né? Alguns meses, pra quem tem que bater meta todo mês e perde sono dia e noite, né? Exato. Como é que eu vou entregar? Não, Fechou- eu vou fechou voltar de o- férias na licença de maternidade. Então, é isso. Show, Nath. Quero muito te agradecer, de coração, pela tua presença aqui comigo. Uma honra enorme, eu sabia que ia ser incrível o bate-papo contigo aqui. Tinha certeza disso. Ser uma profissional que eu adorei trabalhar, como você bem falou, né? Eu não te escolhi, você, né, escolheu trabalhar comigo, né? Foi um negócio que aconteceu, assim, e foi muito legal trabalhar contigo, foi muito legal a troca depois que a gente trabalhou juntas, assim, foi incrível. Eu super te admiro como vendedora, acho que você tem, de fato, uma energia brilhante, né? Ser agora nessa jornada como líder, assim. Então é muito legal ver o teu crescimento, ver a tua evolução. Acho que isso pra mim é um dos grandes... uma das grandes belezas da liderança, né? Você poder ver as pessoas crescendo, evoluindo, ganhando espaço, né? Assumindo novas posições, ganhando grana. Isso é muito bom. Essa é a grande beleza da liderança. E eu fico super feliz de ver que você tá numa jornada incrível, que você segue arrebentando, vendendo. Você foi uma grata surpresa no meu time, na época que a gente trabalhou juntas, e eu super torço por ti aí. Obrigada de coração por contribuir com a gente aqui no Que Eu Sei Sobre Vendas. Foi incrível. Obrigada a você, Bru. Eu fiquei extremamente emocionada quando você me chamou. Você sabe que você aí foi uma grande líder que eu tive, né? Você sabe que eu sofri quando você saiu. Então eu te uso de case várias vezes eu lembro de você, porque por mais que a gente tenha líder homens ótimos, mas a gente sabe, né, o que a gente passa, como que a gente faz, né? Eu lembro que nessa situação, acho que você não vai lembrar, mas essa situação que eu te falei do cara, ai, vem aqui em casa que eu vou te... Que a gente toma um vinho e eu te entrego, eu fiquei desesperado, fui falar com você. Cara, olha o que o cara tá falando pra mim, entendeu? O que eu falo, entendeu? Então, é essa troca que você consegue ter com uma líder mulher. Conte comigo pro que você precisar. Depois eu volto aqui daqui a um ano pra... contar como é que foi a jornada na maternidade. Exatamente. Contar como é que foi, o que aconteceu. E muito obrigada, conte comigo sempre que você precisar. Obrigada, Nath, incrível. Obrigada mesmo. Então tá, terminamos mais um Que Eu Sei Sobre Vendas. Espero que tenham gostado. A gente tá aqui, né, com um grande propósito desse podcast de compartilhar histórias reais de mulheres reais que estão fazendo uma jornada incrível no mercado de trabalho, vendendo, arrebentando, fazendo carreiras de sucesso brilhantes, nessa profissão que é uma profissão tão incrível, tão essencial, e tão desafiadora para todos os profissionais de vendas que somos. Obrigada, nos vemos no próximo Que Eu Sei Sobre Vendas. Tchau.